Bom dia pessoal. Betão aqui para mais uma aula de física com vocês, tá? E agora nós vamos corrigir aí os exercícios que eu acabei passando na aula passada, tá? Que eu acabei passando na última aula, vamos falar assim que é melhor, né? Bom, vamos lá. Eu tenho aqui os exercícios abertos aqui no Word. Eu vou comentando eles e nós vamos fazendo juntos, tá? E eu vou explicando por que cada um é cada um, tá? A número 1 fala o seguinte, ó: para comemorar o aniversário de seu filho, Pedro encheu diversos balões de borracha. Para que eles tivessem todos o mesmo tamanho, ele utilizou um compressor de ar regular para encher todos os balões com volume de ar igual a 2 vezes 10 ao cubo centímetros cúbicos, a pressão de 1,1 atmosfera. Pedro encheu os balões na sua sala de casa com ar condicionado ligado. Durante o processo de enchimento, a temperatura da sala ficou constante em 20 graus Celsius. Durante a festa ao ar livre, os balões ficaram um longo tempo expostos ao sol a temperatura de 35 graus Celsius. Pedro percebeu que eles aumentavam de volume em 25% seu volume inicial. E aí, ele quer saber qual vai ser a pressão, né? Acho que está faltando aqui, mas ele quer saber qual vai ser a pressão aí do nosso balão, tá? Então eu vou abrir aqui a nossa lousa para a gente fazer aqui esse primeiro exercício, o número 1. Vou fazer aqui o número 1 já, tá? Bom, nós vamos usar aquela fórmula que nós usamos desde o começo do semestre passado. Pressão final vezes volume final sobre temperatura final é igual a pressão inicial vezes volume inicial sobre temperatura inicial, tá? Bom, a pressão final é o que eu quero saber. É o P final, vezes o volume final, ele disse que aumenta 25%, então vai ficar 25% do volume inicial. Tudo isso dividido, a temperatura final chega a 35 graus Celsius, que corresponde a 308 Kelvin, né? Isso é igual a 1,1 a pressão final, né? Pressão inicial, desculpe. A pressão inicial é 1,1 atmosferas, né, vezes esse volume inicial dividido pela temperatura inicial, que era de 20 graus Celsius, né? Então vai dar 293 Kelvin. OK. Então, ó, tem aqui e de cá a mesma variável. Eu posso vir, ó, já era, né? Então ficou aqui, ó, 1,25P sobre 308 é igual a 1,1 sobre 293, tá? Como é que eu resolvo isso aqui, gente? Multiplica então cruzado, né? Deixa eu abrir aqui para nos auxiliar. Deixa eu abrir aqui a nossa calculadora, né? Cadê nossa calque aqui? Então vou multiplicar cruzado aqui, ó. 1,25 vezes, vezes 293, né? Vai dar então 366,25, né? Vai dar 366,25P igual a, agora vamos multiplicar aqui agora, ó, vai dar 308 vezes 1,1, 338,8. 338,8. Então meu P na verdade vai ser o 338,8 dividido por 366,25. Vamos ver quanto vai dar isso aqui, gente? Será que eu fiquei equivocado na resposta? Vai dar 338,8 dividido 366,25. Aproximadamente aí 0,92, né? Arredondando 0,93 talvez. Então vai dar aí aproximadamente aí 0,93, tá? 0,93, 0,92 aproximadamente, tá bom? Então essa é a resposta da número 1. Vamos pegar aqui então agora a número 2.
As alternativas apresentam 5 gráficos de pressão em função do volume para certo gás submetido a 5 processos cíclicos diferentes. Assinale a alternativa que apresenta o maior ciclo termodinâmico no qual o gás realiza maior quantidade de trabalho possível, né? Gente, é óbvio que para realizar maior trabalho precisa de maior área. Maior área, então no caso da figura. Então nesse caso, ó, essa C, essa D e essa E ficam descartadas. Eu vou ficar entre a letra A e a letra B. Só que nesse caso eu preciso de uma curva no sentido horário, né? No sentido horário você tem aqui a letra A, por isso que eu fico a letra A. Porque se for a letra B, daria o mesmo trabalho, mas seria um trabalho negativo, tá? Então, vou ficando aqui com a letra A, porque é a maior em sentido horário, ok? A número 3 fala o seguinte, ó. Observe a figura abaixo. Tá aqui a nossa figura. Ele fala o seguinte, ó. A figura mostra dois processos, 1 e 2, em um diagrama de pressão pelo volume, ao longo dos quais um gás ideal pode ser levado do estado I para o estado F. Assinale a alternativa que preenche corretamente as lacunas enunciadas abaixo na ordem em que aparecem. De acordo com a primeira lei termodinâmica, a variação da energia interna é... Gente, tanto faz pelo processo 1 quanto pelo processo 2, a temperatura inicial é a mesma e a temperatura final também é a mesma. Então, a energia interna está diretamente ligada com a temperatura. Então, percebeu que as temperaturas iniciais e finais são iguais? Então, a variação de energia interna também é igual, tanto no processo 1 quanto no processo 2. Tá? Então, é igual. Então, já vou eliminar a letra D e a letra E. Vou ficar entre a letra A, B e C. Já eliminei duas alternativas, né? E continua, ó. O trabalho 1, realizado no processo 1, é em relação ao trabalho 2. Maior, menor ou igual. Vamos analisar isso aqui? Vou pegar aqui e vou trazer aqui para nossa lousa. Aqui nossa figurinha aqui da nossa lousa. O que eu vou fazer? O trabalho 1 eu vou pintar de vermelho aqui. O que é o nosso trabalho 1? O nosso trabalho 1 é isso aqui, gente. Ó. É isso aqui. Ó. É o processo 1 em relação ao eixo X. Ó. Isso aqui tudo é o nosso trabalho 1. Ok. Olha bem a área do gráfico. Agora eu vou fazer de azul o nosso trabalho 2. Agora o trabalho 2 começa aqui também, ó, é de azul, né? Ó, observa que é toda a área vermelha mais essa área aqui de cima. Ah, Betão, então quer dizer que o trabalho 2, a área dele é maior que a área 1. Sim. Então eu posso dizer que o trabalho 1, como é que tá lá na nossa aqui. Fala, o trabalho 1 realizado pelo processo 1 é menor que o trabalho 2 realizado no processo 2. Então eu fico com a letra B de bola, tá? Então eu coloco igual e menor naquelas duas lacunas. Tudo bem? Vamos para a questão de número 4, né? A questão número 4 fala assim, ó, uma máquina a vapor foi projetada para operar entre duas fontes térmicas, a fonte quente e a fonte fria, e para trabalhar segundo o ciclo de Carnot. Sabe-se que a temperatura da fonte quente é de 127 graus Celsius, que a máquina retira a cada ciclo 600 joules dessa fonte, alcançando um rendimento máximo igual a 0,25. O trabalho realizado pela máquina por ciclo e a temperatura fria são, respectivamente... Então, vamos abrir aqui a nossa lousa. Vou apagar aqui a nossa lousa. Apagar aqui a nossa lousa. Aí, apagou. O que eu vou fazer, gente? Primeiro eu tenho que descobrir esse trabalho, né? Eu sei que o rendimento de uma máquina... Deixa eu pôr aqui nossa... Aqui de branco, um pincel aqui, né? Eu sei que o rendimento da nossa máquina... Essa é a questão número 4, né? O rendimento é dado por o trabalho realizado dividido pela quantidade de calor, não é isso? O rendimento, ele diz que foi de 25%, então vamos por 0,25, não esquece de pôr em decimal, tá? É igual o trabalho, eu quero descobrir, sobre a quantidade que é 600 aqui no caso. Vou multiplicar aqui cruzado, então vou descobrir aqui que o nosso trabalho
é de 150 joules. Primeira continha feita, trabalho encontrado, 150 joules, tá? Segunda etapa, eu vou usar aquela formulazinha. Rendimento é igual a 1 menos a temperatura fria sobre a temperatura quente, tá? Vamos ver quanto que deu a temperatura fria, no caso que ele quer saber também. Aqui o rendimento é de 0,25, coloco em decimal novamente, que é igual a 1 menos a temperatura fria dividido pela temperatura quente, que é de 400 Kelvin. Não esqueça de colocar em Kelvin, tá? Tá em Celsius, é só somar com 273, ok? Então, eu quero descobrir agora quanto que vai dar isso aqui. Deixa eu ver aqui o que dá pra gente fazer aqui nesse caso. Eu vou fazer o seguinte, ó. Esse 1 aqui, ele tá positivo, ele passa para cá negativo, né? Então vai ficar aqui, ó, 0,25 menos 1 igual a menos a temperatura final sobre 400, né? 0,25 menos 1 vai dar menos 0,75, que é igual a menos a temperatura fria sobre 400. Gente, menos daqui, eu posso deixar todos os dois positivos e multiplicar isso aqui cruzado. E posso falar que a minha temperatura fria é de 400 vezes 0,75, que me dá 300 Kelvin. Pronto, a temperatura fria também acabei de descobrir, ok? Por fim, ele pede também... essa temperatura é em graus Celsius, né? Deixa eu ver aqui o que está pedindo, peraí. É em joules e outro em Celsius. Então 300 Kelvin vai ser quantos Celsius? É fácil. É só você subtrair de menos 273, você vai encontrar 27 graus Celsius. Beleza, quais são as alternativas que eu tenho aqui então que podem responder corretamente? Ó, foram 150 joules, letra B, e 27 graus Celsius. Então, a alternativa correta é a letra B. Ok? Bom, vamos fazer aqui a questão número 5 então, né? Deixa eu ver se eu consigo apagar nossa lousa aqui. Vamos apagar aqui a nossa lousa. Pronto, lousa apagada. E agora a gente vai para a número 5 agora, né? A 5 fala o seguinte, ó. Um projeto propõe a construção de 3 máquinas térmicas, M1, M2 e M3, que devem operar entre as temperaturas de 250 e 500 Kelvin, ou seja, que tenham um rendimento ideal igual a 50%. Em cada ciclo de funcionamento, o calor absorvido por todos é o mesmo, que é de 20 kJ, mas espera-se que cada uma delas realize o trabalho mostrado na tabela abaixo. De acordo com a segunda lei termodinâmica, verifica-se que somente é possível a construção da máquina. Então é simples, gente. Nós vamos usar aquela mesma fórmula, né? Para a questão de número 5, que é o rendimento, é o trabalho máximo, dividido pela quantidade de calor, tá? Logo, esse trabalho máximo vai ser de o rendimento vezes a quantidade de calor. Então, ó, o meu trabalho máximo vai ser de... O rendimento é 0,5, né? Vezes 20 quilojoules, né? Quilo, que era o quilo lá? Quilo... Era 20... É quilojoules mesmo, né? Quilojoules. Bom, então eu vou ter que o meu trabalho máximo vai ser de 10 joules. Se ele realiza até 10 joules de trabalho, qual daquelas 3 máquinas eu posso construir? Então, ele vai até no máximo 10 joules. Então, indo no máximo até 10 joules, quilojoules, desculpe, a única máquina possível de ser construída é a máquina 3, tá? Então, somente é possível a construção da máquina 3. A resposta correta é a letra C, ok? Pessoal, corrigido então as atividades que eu passei de revisão na última aula, tudo aí corrigidinho, né? E nós vamos agora aqui começar a nossa unidade 4, vou pôr ela aqui na tela, tá?
Vai começar então aqui a falar da nossa unidade 4, tá? Que vai falando sobre óptica. Finalmente aí, a gente vai começar aí os 3 últimos capítulos, né? Do nosso livro, da nossa apostila, ok? Deixa eu tomar uma aguinha aqui rapidinho. Dá uma olhadinha aqui na garganta, né? Pra gente continuar. Bom, gente, quando a gente fala de luz, existem vários estudos na física mesmo que falam que são feitos a respeito da luz. Nós já sabemos, é unânime, né, na física, que a luz ela tem um comportamento ondulatório. Então ela é uma onda eletromagnética. Mas não só isso. Em determinadas situações ela se comporta como corpúsculo, né? E é nessas situações em que ela se comporta como corpúsculo, né, que nós vamos estudar na óptica geométrica, tá? Vamos falar sobre óptica no contexto geral, mas quando falar da óptica geométrica em si, nós vamos estar falando só da luz propagando em linha reta, vamos falar sobre da luz como sendo pequenos corpúsculos, né? Tanto é que quando os cientistas foram determinar, mas a luz, na verdade, ela é onda ou é partícula, né? Aí veio alguns cientistas, né, famosos, como Albert Einstein, falou, não, a luz é uma dualidade onda-partícula, né? Tem experimentos, tem horas que elas se comportam como onda e tem experimentos, situações que ela se comporta como partícula, tá? Na óptica geométrica, estritamente, nós vamos estudar ela como se fosse, né, pequenas partículas, pequenos corpúsculos chamados fótons, né? E no restante da óptica, nós vamos tratar ela como se fosse uma onda eletromagnética, mas na verdade ela não é nenhum, nem outro. Ela é as duas coisas ao mesmo tempo, tá bom? Vamos falar aqui então um pouco sobre nossa óptica geométrica. Aqui vem falando algumas curiosidades do nosso livro didático, né? Vem falando dos conceitos básicos, né, da óptica, vem falando sobre o ano-luz, por exemplo. Gente, essa velocidade aqui da luz, ó, deixa eu até pegar minha mesinha aqui pra gente poder, para eu ir passando algumas coisas para vocês aqui, ó. Essa velocidade da luz aqui, ó, é a mais usada aqui, ó. Ih, não escreve, gente. Deixa eu ver se tá escrevendo. Aqui, escreve. Ó, é mais usada na física, né? Que é de 3 vezes 10 elevado a 8, né? Essa na mesinha não funciona aqui, ó. Só no mouse mesmo. Que pena, né? Mas enfim, nos conceitos básicos aqui, a velocidade da luz a gente sabe que é de 3 vezes 10 elevado a 8 metros por segundo, tá? Ano-luz. O que seria o ano-luz? Gente, na verdade, quando você fala em luz, tudo que você enxerga são imagens do passado. É isso mesmo. Na verdade, nada do que você enxerga, você está vendo aquilo de fato naquele momento. Por exemplo, você está olhando para uma pessoa do seu lado. Você está olhando uma imagem daquela pessoa que saiu dela alguns milésimos de segundo atrás, mas você acaba enxergando sim o passado. E quanto mais longe o objeto está de você, é claro, a luz tem uma velocidade aqui, ó, finita, é uma velocidade de 3 vezes 10 elevado a 8. Quanto mais longe o objeto vai ficando de você, mais no passado você vai enxergando. Então, por exemplo, se você olhar para a Lua durante a noite, a Lua está mais ou menos aí 1,5 segundo luz da Terra. Isso quer dizer que você está olhando uma imagem, né, que saiu da Lua há 1,5 segundo atrás. Então, você está olhando a Lua 1,5 segundo no passado. Aí você olha para o Sol, por exemplo. Ó, o Sol, a luz que sai do Sol nesse momento, ela demora 8 minutos aqui, ó, 8 minutos e 20 segundos para chegar na Terra, né? Então o Sol acaba demorando. A luz do Sol, quando você olha para o Sol agora, você está vendo uma imagem do Sol há 8 minutos e 20 segundos atrás. Quando você olha para Marte, por exemplo, você está olhando Marte há 8 minutos no passado. Quando você olha para uma estrelinha que fica no céu chamada Alpha Centauri, você está olhando a luz de uma estrela, né, que saiu de lá há 3 anos atrás. Quando você olha para outras estrelas da constelação de outras constelações, né, por exemplo, aquela mini constelaçãozinha das Três Marias, né, que é o cinturão de Órion, por exemplo, você está olhando imagens há milhares de anos no passado.
E quanto mais longe o objeto vai ficando, mais no passado você vai enxergando, né? Vamos supor, eu não sei agora de cabeça, mas vamos supor que a última era dos dinossauros, ela foi, ela teve mais ou menos aí, vamos supor 800 mil anos, 80 milhões de anos no passado, vai. Vamos jogar 80 milhões de anos no passado. Se a gente pega 80 milhões de anos no passado e a gente pega um planeta hoje que está a 80 milhões de anos-luz da Terra, e eles olharem e tivesse como ter um telescópio potente o suficiente para olhar aqui na Terra, eles iriam hoje lá estariam vendo imagens de dinossauros. É mole? Como assim, Betão? Você tá doido? Vamos pesquisar aqui no Google, gente. Vamos ver aqui. Última era dos dinossauros. Vamos ver aqui. A última era foi há 66 milhões de anos. Então, beleza. Voltando aqui para nossa ideia aqui. O último dinossauro, gente, ele vivia há 66 milhões de anos atrás. Isso quer dizer que se tiver um planeta que está a 66 milhões de anos-luz aqui da Terra, e ele tivesse um telescópio, tivesse vida inteligente, para poder analisar e observar aqui o que eles iriam ver aqui na Terra. Eles iriam ver os dinossauros. Por quê? Porque a luz que eles estão vendo lá hoje, saiu há 66 milhões de anos atrás aqui da Terra. Entenderam essa ideia, esse conceito de ano-luz? E na verdade o ano-luz, ele não é um conceito de tempo. O ano-luz é um conceito de distância. Quanto é um ano-luz? O ano-luz é quantos quilômetros a luz percorre, quantos metros a luz percorre em um ano. Isso é um ano-luz, uma hora-luz, um minuto-luz, um segundo-luz. Tudo é medida de espaço e não é medida de tempo, igual a gente acha que é, tá? Então essa é a ideia de ano-luz. Aí vem depois a ideia de raio-luz, né? Raio de luz, né? Os raios de luz, eles têm três formas, né? Três tipos de raios de luz. O raio de luz cilíndrico, que ele vem em forma de cilindro. O raio de luz que vem em forma de feixe divergente, ou seja, ela abre, em forma de feixe convergente, onde ela junta, né? Então esses são esses três tipos de pincéis de luz que está dentro do que nós chamamos de raios de luz, tá? Depois nós temos fontes de luz. Existem só dois tipos de fonte de luz: fontes de luz primárias e fontes de luz secundárias, tá? A fonte de luz primária é aquela que emite luz própria, tá? Como por exemplo o sol, as estrelas, né? Uma lâmpada, um vagalume, esse peixe esquisitão que você está vendo aí no seu material. Tudo isso são fontes primárias de luz. O que são fontes secundárias de luz? É tudo aquilo que reflete a luz recebida pela luz primária. Por exemplo, você, o chão, a parede, né? Ah, Betão, então você pode chegar e falar assim: gente, eu, Betão, sou uma fonte de luz. Sou uma fonte de luz secundária, né? Meu corpo acaba refletindo parte da luz recebida de uma fonte primária. Então, fonte primária tem luz própria, fonte secundária apenas reflete parte da luz recebida. Então, um cometa, por exemplo, a Lua, por exemplo, são fontes de luz secundária. A Lua, por exemplo, não tem luz própria, né? Ela reflete parte da luz que ela recebe do Sol, né? Um cometa também segue a mesma ideia, tá? Então, são objetos iluminados, não são objetos que iluminam, né? Então, nós temos aqui, ó, fenômenos da propagação da luz. Existem vários fenômenos. A reflexão, que é o caso do espelho. A refração, que é o caso da água, quando você coloca alguma coisa na água e você acha que está em altura diferente, tá de forma diferente. A absorção de luz é o que acontece quando você veste uma roupa preta, por exemplo. Ele absorve a luz, absorve o calor também, né? E tem dois tipos de reflexão dentro dessa reflexão aqui: reflexão regular e reflexão difusa. A regular é de um espelho mesmo, e a difusa é aquela em que há uma reflexão, mas ela é desorganizada, você não enxerga com tanta nitidez assim. Ok? Por fim, nós temos transparências de objetos e substâncias. Gente, nós temos três tipos de objetos e substâncias. Nós temos os transparentes, os opacos e os translúcidos.
Os transparentes são aqueles que é possível ver com nitidez através daquele meio de propagação da luz, né? Isso aqui na verdade são os 3 meios de propagação da luz. Então, o transparente é o caso do vidro, por exemplo, você consegue ver através dele com nitidez. Translúcido, você consegue ver, que é o caso aqui é esse caso aqui, ó. Esse aqui é o nosso caso translúcido, né? Você consegue enxergar, mas não consegue enxergar com nitidez. E a parede, por exemplo, você não enxerga através dela. Então ela é opaca. Então, transparente, translúcido e opaco. Transparente enxerga com nitidez, translúcido enxerga, mas não com nitidez, e opaco você não consegue enxergar através do objeto, tá? Depois de falar dos meios de propagação da luz, nós não podemos deixar de falar das cores, né? Aqui vem uma ideia muito interessante. Bem antigamente, muitos anos atrás, tinha um filósofo. E esse filósofo falou o seguinte: uma rosa vermelha, ela é na verdade todas as outras cores, menos a vermelha. O que, Betão? Como assim? Uma rosa vermelha, ela é vermelha, né? Não, gente, engano seu. Um objeto que é da cor vermelha, na verdade, ele absorve todas as outras cores, menos a vermelha. Então você só enxerga o vermelho porque ele reflete o vermelho e absorve as outras cores. Confuso, né? Então quer dizer que o objeto verde, ele é todas as outras cores menos o verde? Sim, né? Ele só reflete aquilo que ele não é, né? Então por isso que você enxerga o verde, porque se ele absorvesse o verde, você não ia enxergar ele verde, ia enxergar ele de outra cor, né? Porque na verdade, o que é a luz? O que são as cores? As cores são ondas eletromagnéticas que estão dentro de uma frequência e de um comprimento de onda bem específico, onde nós, seres humanos, conseguimos enxergar. Ah, Betão, existem mais cores do que nós, seres humanos, conseguimos enxergar? Sim. Existem cores igual infravermelho, ultravioleta, que não são sensíveis aos olhos humanos, mas outros animais, por exemplo, já conseguem identificar outras cores que não a gente, tá? Mas, você quer um exemplo disso? Depois você pega a câmera do seu celular e pega um controle remoto, tá? Uma experiência bem facinha. Aperta os botões do controle remoto e olha para ele. Não tem uma pontinha de vidro na ponta dele? Você não vai ver nenhuma lâmpada acender, nem nada. Quando você pega e faz esse mesmo processo e põe a câmera do celular para filmar, para ver através dela, você perceber que o celular vê a luzinha do controle piscando. Aí você fala, nossa, mas o que é isso? Na verdade, a sua câmera do seu celular, ela é sensível ao infravermelho. E o seu olho, não. Tá? Então, por isso que ela aparece na câmera do celular e o seu olho em si não consegue enxergar. Tá bom? A gente consegue enxergar uma faixa muito específica, né? Que começa em 4 e vai até 8 vezes 10 a quarta Hz de frequência. Tá? Então, isso é uma onda eletromagnética que tem esse espectro aqui. Tá? Tanto é que a gente chama de espectro eletromagnético. Né? Quem deu esse nome foi Isaac Newton, né? Que ele havia descoberto, né, o mistério do arco-íris. Ele foi a primeira pessoa a desvendar o mistério do arco-íris, que ele sabia que a luz do sol era branca, ao passar por gotinhas de chuva, que seria mais ou menos isso aqui, ó, vinha a luz branca do sol, né? Ao passar por gotículas de chuva, abria-se um leque de cores que a gente chama de arco-íris, né? Ó, pra você ver, Isaac Newton era um cara bem à frente do seu tempo, né? Mas vamos lá. E aí Isaac Newton deu o nome dessas faixas de cores de espectro. E desde então até hoje nós usamos o nome que ele batizou, que é de espectro, né? Espectro eletromagnético, né? Espectro de luz. Nesse caso aí, como é luz visível, a gente chama de espectro de luz, tá? E a gente usa esse nome até hoje. E espectro vem do latim, que significa aparição, significa fantasma, algo fantasmagórico, né? Algo oculto. Então, ele batizou o nome de espectro de luz, tá? A gente usa isso até hoje. Bom, o que seria a cor por reflexão seletiva? Como eu falei para vocês, a cor, ela é o objeto, a cor, ela é o que o objeto não consegue absorver, ele reflete. Então, por exemplo, se você pegar um objeto vermelho,
ele absorve todas as cores e reflete exclusivamente o vermelho. Olha esse exemplo aqui, ó. Se você está vendo a luz vermelha, quer dizer que, ó, todas as cores aqui são emitidas. Mas quando bate no objeto vermelho, ele absorve todas. E ele só vai refletir aqui, ó, a luz vermelha. Por isso que você enxerga o vermelho, tá? Isso a gente chama de reflexão seletiva, tá bom? Quando isso acontece, gente, acontece um efeito interessante. Que efeito interessante é esse? É muito simples. Veja bem. Se eu te perguntar, vamos supor que eu tenha aqui uma camiseta branca, né? E essa camiseta, ela é iluminada através de uma lâmpada monocromática. Ó, o que é isso? Mono, uma, cromática, cor. É uma lâmpada que acaba emitindo exclusivamente uma cor. E ela é uma lâmpada monocromática verde. E a minha camiseta é branca. Que cor que você vai enxergar a minha camiseta? Verde, gente. Por que verde? Porque o branco e o preto na óptica não são cores. Ah, não são cores? Não, não são. O branco é a união de todas as cores e o preto é a ausência de luz, a ausência de cor. Então, o branco reflete todas as cores. Então, se você tem uma luz aqui que é verde, bate no branco, ele reflete verde. Porque o branco não reflete todas as cores? Reflete. Mas ele está recebendo só o verde, então ele reflete só o verde. Você vai enxergar a minha camiseta verde. Agora que está o pulo do gato, né? Imagina o seguinte, ó, vou voltar aqui para esse exemplo dessa mulherzinha aqui, ó. Você está tendo um objeto aqui. Deixa eu tirar essas coisas daqui. Aí. Você está tendo um objeto aqui que ele é vermelho, tá vendo? Vermelho. Só que eu estou iluminando esse objeto com cor azul. Uma lâmpada que só tem a cor azul. Se o objeto é vermelho, isso quer dizer que ele absorve todas as cores, menos o vermelho. Ele reflete o vermelho, né? Então, imagina, eu estou iluminando esse objeto que é vermelho de cor azul. Uma lâmpada monocromática azul. Isso quer dizer que ela só emite raios de luz azul. Quando esse raio de luz azul chega na superfície que é vermelha, ele é absorvido. Ele reflete o quê? Nada. Se eu está fornecendo a cor azul, na verdade, só estou fornecendo o azul. E ele absorve azul. Quando você vai enxergar esse objeto iluminado sobre a cor azul, ele vai aparecer como sendo preto. Tá? Porque ele absorve tudo e não reflete nada. Você não enxerga nenhuma cor, logo você está vendo o preto. Interessante, né? Então essa seria a ideia aí de reflexão seletiva, tá? Bom, gente, aqui tem algumas misturas de cores. Tomem bastante cuidado, gente. Por quê? Porque a gente tem a tendência em misturar as coisas. Por que você fala isso, Robertão? Pelo seguinte, quando você pega a tinta guache, por exemplo, e mistura todas as cores, você aproxima do que seria o preto aqui, né? Mas quando você faz isso com luzes, você tem um branco. Então toma cuidado. Quando você fala de mistura de cores, de tinta é uma coisa. Quando você fala de mistura de cores, que é de luz, é outra coisa. Tá? Então não misture as coisas. Tá? Uma coisa é tinta, outra coisa é luz. Se você tem a união de todas as cores, você tem o branco. Se você não tem cor nenhuma, você tem o preto, que é o contrário do que acontece nas tintas, né? Gente, nós vamos deixar então agora os princípios da óptica geométrica, né, para a próxima aula. Já tem aí 30, quase 40 minutos de aula. Eu acho que por hoje tá ótimo, acho que é isso aí. Tá, gente? Eu acho que por hoje tá ótimo. Tá me incomodando aquele negócio mal feito ali. Então, gente, por hoje é só. Na próxima aula a gente vai ver princípios da óptica geométrica. Vou terminar de ver isso aqui. E eu já vou passar aí alguns exercícios para vocês, tá? A gente vai falar sobre eclipse. Vamos entrar um pouquinho na astronomia, coisa bacana, né? Olha, gente, eu acho que dá pra gente fazer até às 5 já, hein? Nós já vimos coisa suficiente para fazer aqui até às 5, ó. Então, vocês vão fazer para mim tudo até às 5, tá? Façam para mim a 1, a 2, a 3, a 4 e a 5.
da página 244 e 245. Fechou, galera? Então, espero que vocês tenham gostado dessa aula. Qualquer dúvida, vocês podem me perguntar. Eu sei que esse negócio de cores às vezes geram dúvidas, né? Vocês me perguntem, tá? Estarei durante o horário de aula disponível no WhatsApp para vocês, tá bom? Espero que vocês tenham gostado dessa aula. Essa foi mais uma aula de física do Colégio Ápice. Eu sou o professor Roberto Couto e vou ficando por aqui. Um abraço.